Beleza, meus queridos alunos do curso técnico em mecatrônica, disciplina processo de manufatura? Pessoal, vamos fazer as correções dos exercícios das aulas anteriores, usando o código G0, G1, G2 e G3 na programação CNC. Então aqui nós temos uma orientação, do exercício, pedindo aqui para que você comece o exercício no ponto 1, observar que a ferramenta sai do ponto de troca aqui para o ponto 1 aqui, ó, uma trajetória linear, um avanço rápido, aí você tem que usar um G0, Toda essa linhazinha tracejada nós estamos considerando como um avanço no vazio aí, então vai ser vou usar o máximo de avanço que a máquina tem. Então o software tem que ler, a função preparatória modal G0, no primeiro bloco. Depois a ferramenta inicia o perfil da peça aqui, já em X de 17, G de 0, ela já saiu do ponto 1, veio para o início da peça. Então eu tenho que usar uma programação, uma função G1, que é o avanço programado no segundo bloco. Então isso aqui é uma orientação para você começar o exercício. Lembrando que agora eu não tenho os pontos mais de marcação, você terá que identificar qual que é cada movimento que a ferramenta tem que fazer, Por exemplo, ela sai do ponto de troca, vem para o ponto 1, depois o próximo ponto do início do chanfro, depois o final do chanfro, aí ela vem para aqui, ó, no final do rebaixo paralelo, joga um G3 aqui, ó, ou perdão, um G2, sentido horário, Depois ela vem aqui para o final do raio, que é um raio perfeito, ainda por enquanto nós só estamos usando raio perfeito. A gente joga um G1 aqui, ó, sai desse ponto, vem para o final do diâmetro maior aqui do cone. Depois ela inicia essa subida aqui, ó, em programação linear, G1 para no início do fillet. Daí eu dou um G3 aqui para o software identificar que tem que fazer um raio de 3. Ele para no final aqui, volta para essa última aqui, ó, na trajetória linear, no último ponto. Daí ela sai aqui para um ponto de segurança e volta para o ponto de troca. Beleza? Então a ferramenta terá que fazer essa e todo esse percurso. Você tem que identificar. Então vamos lá. Saindo do ponto de troca, vindo para o ponto 1, sempre os N's aqui, ó, tá demonstrando cada linha dessa aqui. Então eu inicio a linha com a letra N, marcando cada bloco desse aqui, certo? Nós chamamos as linhas de bloco. A letra N identifica o bloco junto com um número, Poderia começar pelo 5, poderia começar por qualquer número aqui, ó. Então vamos lá, o N10 para o primeiro bloco, ela sai do P1, vem para o P, sai do ponto de troca, vem para o P1, numa trajetória rápida. Então a função preparatória é G0. Daí eu marco a programação, marco os pontos de coordenada e dou o end of block, fecho o meu bloco aqui, certo? Desculpa. Então vamos lá, amigo. Parei aqui em P1. Vou fazer um avanço programado, saindo daqui, iniciando o perfil da peça. Então veja bem. Por que eu sei que eu ainda estou em X de 17? 1,5 de um lado, 1,5 do outro lado, eu tenho 3 milímetros. Diâmetro a gente sempre dobra. Menos 20, eu tenho aqui então um X de 17. Então eu ainda estou no mesmo alinhamento do ponto 1 aqui, ó. Então, se eu saio do ponto 1 e vou para o início do chanfro aqui para começar a fazer o perfil da peça, então eu quebro a modal G0, porque senão a máquina vem, ela faz um deslocamento muito rápido e a ferramenta não pode entrar na peça usinando com essa máxima velocidade de avanço que a máquina tem. Tem que ser um avanço que você vai programar quando você voltar lá nas aulas anteriores, e usar todo o seu conhecimento de parâmetro de corte e identificação de ferramenta. Certinho? Então vamos lá, ó. Sai num avanço programado G1, então ela vai aqui, um avanço de 0,2, vamos considerar que é milímetro por volta. Essa máquina vai obedecer aqui 0,2 milímetros por volta. Quando ela chegar aqui, ó, ela vai ler a coordenada do ponto de início do perfil aqui, ó, que eu estou no X0, X de 17 ainda, e um Z, aí eu estou aqui, ó, em cima do 0 peça, ó. Então o Z está em cima do 0 peça, é 0 para o Z. Agora ela vai fazer essa subida aqui, ó, esse chanfro.
Então, eu não preciso mais repetir o G1, porque G1 é modal. Se modal é uma função preparatória que serve para todos os blocos, né, seguintes, até que eu venha e quebre essa operação com outra modal, então se eu ainda estou precisando de G1, eu sei que muitos colocaram aí no exercício G1, 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 não precisa repetir. Na verdade, eu não precisava nem repetir daqui para frente, ó, o x de 20, x de 20, se eu tiver no mesmo x ou no mesmo z, não precisa repetir, porque você vai estar acrescentando uma informação desnecessária, porque a máquina ela vai entender, né, que você ainda está com ou o X ou com o G, né, do bloco anterior. Mas vamos lá, isso depois a gente vai moldando, vai enxugando esse programa aí. Então vamos para o N30 aqui, ó, para o bloco N30. Ó, no N30 ela sai aqui, ó, do início do chanfro e vai para o final do chanfro. Então eu tenho um X. O que o software vai fazer com essa ferramenta e comandar a máquina? Ele vai ler o G1 aqui, vai fazer um X de 20, ó, vai jogar a ferramenta lá em 20 e um Z de menos 1,5, fecha bloco. Todo final de bloco tem que fechar, senão vai dar erro na hora em que você for identificar o percurso da ferramenta no gráfico da máquina, você vai perceber o erro se você não fechar o bloquinho. Então veja bem, x de 20, z de menos 1,5. Por que menos 1,5? Porque o chanfre é de 1,5 e ele está à esquerda do eixo, né? Do eixo z aqui, ó. Para a esquerda do eixo z é negativo. Lembrou aí, né? Então vamos lá, ó. Próximo bloco, N40. N40 ela vai sair do final do chanfro e continuar esse paralelo aqui em avanço programado até no começo do raio. Opa, aqui ela já tem que fazer a identificação do raio para poder fazer essa curvatura aqui, né? A trajetória circular. Então até aqui nós vamos fazer o bloco N40. Eu ainda estou em x de 20, lembrando que eu nem precisava repetir o x, mas nós vamos continuar repetindo ainda por enquanto, para a gente não perder o hábito, né? E identificando certinho as coordenadas, para a gente ficar craque nisso aí. E um Z saindo aqui, ó, do zero peça, eu tenho 20 milímetros para a esquerda de Z. Opa, professor, não tem a cota aqui. Beleza, é simples. Basta você entender que, ó, a cota que sai daqui, ó, e vem até no final do fillet aqui, ó, da trajetória circular, do raio de 10. Eu tenho que diminuir menos 10, porque é um raio perfeito, né? Eu tenho um quarto de raio aqui, então sobra 20, ó. Então eu estou em x de 20 e z de menos 20. E ainda obedecendo a modal G1 aqui de cima. Não precisa repetir o G1. Agora chegou a hora de eu quebrar o G1. Por quê? Porque a ferramenta eu tenho que avisar para a máquina que ela não vai continuar torneando em usinagem linear. Ela vai fazer um círculo no sentido horário. Quem faz a função preparatória de sentido horário? G2. Então, no bloco N50, eu teria um G2, um X de 40. Como que vai proceder aqui, ó? G2 para fazer a interpolação circular no sentido anti-horário, no sentido horário, perdão. Marca a última coordenada do ponto, né, do raio, que é um X de 40, um Z de menos 30, e coloque a letra R para identificar o raio de 10. Essa é a maneira mais fácil, né, de nós desenvolvermos uma usinagem de trajetória de sentido circular. Beleza? Essa é a maneira mais fácil. Tem outras maneiras. Então vamos lá, ó. A maneira mais simples. Então, como que eu sei que o X é de 40? Não tem aqui, professor, o diâmetro. É fácil de identificar. É fácil ver isso, ó. 20 aqui no rebaixo, com 10 de um lado e 10 do outro, porque em diâmetro sempre eu tenho que dobrar, ficou 10 mais 10, 20, mais 20, 40 no diâmetro aqui, ó, da trajetória circular no bloco N50. Então, fecha bloco e vamos para o bloco 60 aqui, ó. Agora eu saio do final do raio e vou desenvolver uma trajetória linear. Então, o que eu tenho que fazer? Quebrar a modal G2, função preparatória G2. Quem que vai ser a função
linear agora, G1. Então, eu quebrei a modal G2 e entrei com a função preparatória modal G1. Aqui eu já tenho o diâmetro, que é de 45 no final do cone, e o comprimento também, por coincidência, é a mesma cota do diâmetro, é 45. Então, eu tenho um G1, x de 40, z de menos 45, end of block, fechou o bloco, vamos partir para a próxima. Olha, ainda continuo em desenvolvimento de trajetória linear. Eu vou sair desse ponto do diâmetro maior do cone e vou até o início do fillet. Então, até no início do raio aqui, ó, eu já tenho que fazer a informação. Então, o bloco 60 é o x de menos 64 e ainda continuo num z de menos 45. Lembrando que eu não preciso repetir o G1 porque ele é modal, ele serve para os blocos posteriores, para as linhas posteriores. Ah, professor, como é que eu identifiquei o 64 aqui? Porque não tem diâmetro. Beleza, muito simples identificar isso aqui, você já é craque nisso. 3 com raio perfeito de um lado, mais 3 do outro, sempre em diâmetro eu vou dobrar, menos 70, então eu tenho um diâmetro aqui, ó. Se eu pegasse um instrumento e medisse esse diâmetro aqui no início do fillet, eu ia identificar que eu tenho 70 menos 6, que é 3 de um lado, 3 do outro, seria 64. Então o x é de 64, o z é de menos 45, eu ainda estou aqui, ó, na cota de 45. Agora, pessoal, chegou a hora de nós informarmos no programa a trajetória circular de sentido anti-horário. Qual que é a função preparatória modal que vai quebrar o G1 aqui em cima, fazendo esta interpolação circular de sentido anti-horário? Será o G3. Então, bloco 80 eu tenho um G3, informa sempre a última, né, coordenada do ponto final do raio, e no finalzinho você coloca o raio que você está usando para fazer a trajetória circular. Então vamos lá. Olha aí, ó. Eu tenho um x de 70 porque, opa, eu já estou lá em cima, ó, no diâmetro de 70. A ferramenta já chegou fazendo essa interpolação. Um z de menos 48 e o raio de 3. Não pode esquecer de pôr o R3 e fechar o bloquinho aqui, beleza? Professor, como que eu identifico este comprimento aqui no final, porque não tem? É muito simples, 45 mais o raio perfeito, mais 3 de raio, eu tenho 48 no Z, né, negativo, né, tá para a esquerda de Z. Então, no bloco N80, eu estou informando para a máquina exatamente este movimento aqui, ó, G3 quebrou o G1, então a máquina começa a fazer a interpolação circular de sentido anti-horário, respeitando um x de 70, um z de menos 48, usando um raio de 3 milímetros. Próximo bloco, eu saio daqui do finalzinho do fillet e vou até no último ponto de usinagem do perfil da peça. Então eu tenho que fazer o quê? Quebrar o G3. Ó. Quebra o G3 com a interpolação linear. Então, eu uso um G1, um X de 70 e um Z de menos 70. Olha que coincidência, o diâmetro igual ao comprimento. Informei, olha, sai daqui na trajetória linear no avanço programado, vem até no final de 70 em X, que é diâmetro, e num Z de menos 70, que é comprimento. Beleza, basta eu sair agora aqui, ó, ainda usinando, né, para o ponto de segurança, para eu poder fazer esse avanço rápido aqui, voltar para o ponto de troca e acabar o meu programa, acabar a usinagem. Então vamos lá. Para que eu saia ainda com G1, não precisa repetir o G1, porque ele é modal, né? Vai servir até para o próximo ponto, para os próximos pontos, que eu queira que essa função haja sobre a usinagem. Então, saindo daqui, ó, do último ponto de perfil da peça, indo para o ponto de segurança, vamos ler a coordenada do ponto de segurança. Eu tenho 100 para o diâmetro e 60 para o Z, que é o comprimento. Então, ó, eu x de 60, x de 100 e o Z de menos 60. A ferramenta faz esse recuo aqui, né? Ainda com o avanço que você programou aqui em cima, que é o de ponto 2.
e vai para o ponto de troca. Agora eu vou sair do ponto de segurança e ir para o ponto de troca e dar um M30 para o programa terminar. Que aqui eu já acabei a usinagem. Então veja bem, ainda não falei da função, as funções miscelâneas, né? Miscelâneas, M, mas deixa para lá. Olha aqui, o último bloco, eu quebro o G1 porque eu quero um avanço rápido, então eu jogo um G0 e faço a leitura dessa coordenada. X de 200 para o diâmetro e 42 positivo porque está à direita do meu eixo Z. Tá aí, pessoal, ó. G0 no último bloco, um X de 200, um Z de menos 42. Encerrei o meu programa, vamos para o próximo desenho. Olha o próximo desenho, vamos fazer uma análise desse desenho. Novamente a ferramenta sai do ponto de troca, vem para o ponto A, depois vem usinando, programado, sentido linear, chegou aqui ela faz uma interpolação circular, sentido anti-horário, depois interpolação circular, sentido horário, volta para usinagem linear, G1, G0, opa, acabei o programa. É só identificar as cotinhas agora e fazer a programação aqui. Então vamos lá, pessoal. No primeiro bloco, no meu N10 aqui, ó, eu saio do ponto de troca em G0 e vou ler a coordenada do ponto A. A coordenada do ponto A nada mais é do que diâmetro de 3 e X de 5. Por que um X de 5? Porque está à direita do meu zero peça. E à direita o meu Z é positivo. Não esqueçam disso, meninos. Aperta a teclinha para fechar o bloco. Ponto e vírgula, fechei o bloco. Agora vamos lá, ó. No bloco seguinte, no N20, é um G1, por quê? Porque eu tenho uma programação linear de 2 décimos aqui, né? Eu sempre coloco um avanço aqui, então sempre essa linha, essa primeira linha, a sintaxe do G1 sempre vai ser assim, ó, X, Z e o F de avanço. Então para G1 eu tenho um X de 3, um Z de 0, porque eu estou aqui, ó, saí do ponto A e comecei o início do chanfro aqui, ó, em Z0, e o F de 0,2 milímetros, fechei o bloco, vou sair daqui agora, ó, e fazer o chanfro de 2 por 45. Então não preciso mais colocar o G1, porque ele é modal, ele serve para todos os blocos posteriores. Então eu vou fazer a leitura agora desse diâmetro e desse comprimento. Então é um X de 7, um Z de menos 2, agora eu estou à esquerda de Z. A esquerda do zero peça, tudo aqui para Z vai ser negativo, certinho? Fecha o bloco, parte para a próxima. Sai desse ponto aqui do final do chanfro e vem até o início do rebaixo paralelo. Diâmetro ainda de 7, nem precisava repetir esse diâmetro, bastaria colocar só o Z de menos 3,5. Vamos identificar esse 3,5 e fechar o bloco. Por que que é 3,5? Veja bem, pessoal, essas cotas aqui ficaram um pouquinho assim, para você mesmo achar realmente esse comprimento aqui, ó. Então, se você perceber, ó, vou identificar o quanto que sobrou aqui, ó, e depois diminuir esse camarada aqui, que é os 2 milímetros, aí sobra esse pedacinho aqui, ó. Então, um raio de 2,5, ó, comprimento eu meço só realmente a medida, 2,5 mais 2, então quer dizer que eu tenho 4,5 até aqui, ó. Diminuindo de 10, todo esse pedaço aqui, ó, vai sobrar os meus 5,5. Então, esse pedaço aqui, ó, do zero peça até o final do rebaixo paralelo, eu tenho exatamente 5,5, que é 2,5 mais 2 do raio. Então, todo esse comprimento aqui, ó, é de 4,5, menos 10, sobrou 5,5, certo? Então, vamos lá. 5,5 menos 2, que é esse pedacinho, a ferramenta está aqui, ela vai fazer só esse movimento, sobram meus 3,5. Então, é menos 3,5 aqui. Por quê? Daqui do início da peça até no começo, até no final do rebaixo paralelo, eu tenho 5,5, porque eu diminuí esses dois raios de 10. E agora, se eu tenho esse pedaço de 5,5 e diminuo 2 milímetros do chanfro, sobrou quanto neste pedacinho aqui? Exatamente menos 3,5. O menos aí é só para a gente identificar que está à esquerda de Z. Então vamos para o próximo bloco. Agora eu cheguei aqui, pessoal, vou fazer uma trajetória
né, de interpolação circular de sentido anti-horário. Então eu vou usar aqui agora um G3. E por que eu coloquei G2 aqui? Desculpa, pessoal, G3. Olha, eu vou fazer uma interpolação circular de sentido anti-horário. Então basta eu informar o G3 para quebrar modal G1, porque agora o software tem que identificar esse giro aqui, né? Com um avanço com um x de 11, olha, última coordenada do ponto do raio. Eu tenho um x de 11 e um z de menos 5. Menos 5z. Será que é menos 5 mesmo? Tá errado esse negócio, hein? Tá errado isso aqui. Não é menos 5, não. Olha, 10 menos 2,5, eu tinha 5,5 até aqui, mais 2, 7,5. Tá errado isso aqui, ó. Já viu, né? Faz um negócio querendo dormir, erra mesmo. Imagina para onde essa ferramenta aqui ia. Ela ia ficar parada aqui no mesmo lugar, ia dar erro. E o raio de 2. Então vamos lá, ó. Esse bloco aqui estava todo errado. G3, interpolação circular de sentido anti-horário. Lendo a última coordenada do ponto, eu tenho um x por um x de 11, um diâmetro de 11, um z de menos 7,5. Por quê? Porque, olha, 10, que é todo este pedaço aqui, ó, menos esse raio, sobrou 7,5, certinho? E coloca o raio de 2 para ela identificar, fecha o bloco, vamos para o próximo. O próximo vai ser um G2, tá tudo errado esse negócio aqui, ó. O próximo é um giro de sentido horário, então veja bem, é sentido horário. Eu estou lendo a ferramenta aqui na parte de cima, né? Pode ser que tenha ali da ferramenta aqui na parte de baixo, por isso que esse G ficou tudo trocado, mas deixa isso para lá, a nossa ferramenta está com torre traseira, ela está do lado oposto do Z, do eixo longitudinal da máquina, né? Então nós vamos fazer a leitura todinha do lado de cá. Então essa interpolação circular é de sentido horário, então é G2. Faça a última leitura aqui, ó. Um aluno comentou, professor, parece que esse raio não está perfeito. Parece mesmo, mas esquece. Vamos pensar que ele esteja perfeito, porque por enquanto a gente só está fazendo raios perfeitos, né? Que é 1/4 de raio. Ele começa num ponto e termina no outro, fechando o raio certinho aqui em 1/4 de raio. Então é um G2, a ferramenta fez o sentido anti-horário de giro, num X de 16 e um Z de menos 10. Ó. E o raio é de 2,5. Fecha o bloco, vamos partir para a próxima. O que eu vou fazer agora? Eu vou quebrar a função preparatória G2 e vou fazer essa ferramenta sair desse ponto e em uma trajetória linear de avanço programada até no começo desse cone aqui, ó. Então vamos lá, basta eu informar bloco N70 aqui, ó, G1, o X dela ainda continua em 16 e um Z, olhando aqui, ó, 10 mais 5, terei um Z de menos 15, fecha o bloco, vamos para o próximo ponto, que é o final do cone aqui, ó. O último diâmetro da peça aqui, o diâmetro maior, ó. Vou parar exatamente aqui, ó, no final desse rebaixo cônico aqui, ó. Então, eu continuo ainda em G1, certo? Vou fazer a leitura desse ponto. Oh, meu Deus. É 18,5 aqui. 18,7, na verdade. Olha, vamos lá. O software vai reconhecer o G1, não precisa repetir G1, ele é modal, serve para os próximos blocos. N80, eu tenho um X de 18,7, um Z de menos 18, porque 10 mais 5 mais 3, menos 18 no Z de deslocando para a esquerda. Fecho o bloco, vamos para o próximo ponto. Eu saio daqui do último ponto que eu fiz aqui, ó, no diâmetro maior do cone, e vou até o ponto B, que é o final da peça. Então vai ser esse camaradinho aqui, ó, o N90, ó.
Eu tenho um x de 18,7 ainda, nem precisava repetir esse x, né? Só aumentando aí, mas vamos continuar na mesma habilidade, certo? E um z de menos 30, olha aqui, ó. Vamos somar todo mundo aqui, ó. 10 mais 5 mais 3 e mais 12, eu tenho um total de 30 aqui até B, ó. Então, beleza. Ficou um bloco N90, um X de 18,7 de diâmetro, um Z de menos 30, fecha o bloco. Vamos sair aqui do ponto B e para o ponto de segurança para retornarmos para o ponto de troca e acabar o programa. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer a leitura do ponto de segurança. Eu tenho 30 para X e 25 para Z. É simples. Então, continua aí, ó, no mesmo avanço do G1 aqui, ó, tá lendo o avanço do G1. Então, vai ser o bloco de N100, ó, número 100. É um X de 30, um Z de menos 25, fecha o bloco, a ferramenta está aqui, ó. Neste momento, ela veio usinando, um avanço programado, sentido linear, parou aqui. Agora, eu tenho que quebrar o G1, colocar um G0 para ela voltar com a máxima, com o máximo avanço que a máquina tem, né, que são velocidades aí surpreendentes, né, em cotas pequenas a gente nem vê a ferramenta movimentando direito. Então vamos lá, ó, quebrei o G1 aqui em cima, entrei com o G0 e vou ler a coordenada do ponto de troca, ó. Coordenada do ponto de troca eu tenho 60 para o diâmetro e um Z de mais 20 positivo, de 20 positivo aqui, ó, para a direita, ó. Vejam bem aqui, ó. O último bloco ficou G0, X de 60, Z de 20. Acabou o nosso programa, acabou o exercício, pessoal. Espero que todos realizem as correções aí. Vamos tirar as dúvidas, que as nossas aulas estão encerrando, e logo, logo nós teremos as aulas práticas, se Deus quiser. Um abraço a todos.